Olá, amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais esse pequeno momento de reflexão em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Que nesses breves instantes em que passaremos juntos, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e mentalizar a figura do amigo Jesus, rogando a espiritualidade maior que permaneça conosco, nos envolvendo em suas doces e sutis vibrações de amor. Que também possamos permanecer envoltos dessa luz e dessa paz que o Evangelho do Mestre nos proporciona. Que assim seja. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, encontramos a seguinte afirmativa do Mestre: Tudo aquilo que pedirdes com fé, crede que o obtereis. E será que nós sempre obtemos exatamente aquilo que pedimos em uma oração? Vamos procurar analisar e entender o que é a prece, quais são os seus atributos essenciais, para que possamos compreender o que, de fato, obtemos em um momento de oração. Allan Kardec, no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que a prece é uma invocação, mediante a qual o ser entra em contato pelo pensamento com outro ser a qual se dirige. Pela prece, o ser pode pedir, agradecer ou glorificar. Então vejamos, a oração é uma invocação, é um chamamento, é um meio de comunicação que eu utilizo para estabelecer um contato qualquer com Deus, Jesus, os Espíritos. E por esse meio de contato eu posso glorificar, louvar, exaltar, engrandecer a divindade, a espiritualidade. Eu posso agradecer por tudo aquilo que eu considero ser digno de minha gratidão e também pedir por tudo aquilo que eu considero ser necessário à minha existência. E a linguagem que eu utilizo em uma prece é a do pensamento. Leon Denis, grande apóstolo de Allan Kardec, que iniciou seus estudos em torno do Espiritismo desde muito jovem na França, nos diz, no capítulo 5 de seu livro No Invisível, algumas características que são essenciais a toda prece. Leon Denis afirma que, pela prece humilde, breve e fervorosa, a alma se dilata e dá acesso às irradiações do divino foco. Leon Denis sempre foi muito poético. E continua: a prece, para ser eficaz, não pode ser uma recitação banal, uma fórmula decorada, senão antes uma solicitação do coração, um ato da vontade. Então, analisemos esses atributos trazidos por Leon Denis. Primeiramente, ele afirma que a prece deve ser humilde, ou seja, simples. Uma oração não necessita de ter palavras complexas, rebuscadas, de difícil entendimento. É certo que em toda a literatura espírita encontraremos muitas orações revestidas de grande beleza e poesia que nos tocam a alma e o coração. Mas apenas queremos afirmar que não é o modelo, o formato que torna uma prece mais eficaz ou não. Ela pode ser dita com palavras simples, modestas, de fácil entendimento por todos. E ele continua, dizendo que a prece deve ser breve. Não é o tempo de duração, a sua extensão, que torna uma prece mais eficaz ou não. Eu posso dizer aquilo que vai dentro do meu coração em uma frase simples, curta, contanto que ela tenha sentimento naquilo que eu estou pronunciando. E como terceiro atributo, Leon Denis classifica a questão da fé. A prece deve ser fervorosa. E eu, particularmente, considero a questão da fé um dos maiores, mais importantes e principais atributos que uma prece deve ter. A fé é a convicção, é a certeza que eu tenho em determinada coisa. E quanto mais fé a minha prece possui, eu a torno cada vez mais forte. Quanto maior a fé,
mais potência tem a minha oração. Porque a fé funciona como uma espécie de combustível que alimenta, que impulsiona o meu pensamento por uma ação fluídica na direção daquele a quem eu dirijo o meu pensamento. Então, há de se ter fé para dar potência à minha oração. E fé é algo muito particular, pessoal. Cada pessoa possui o seu próprio sistema de crenças, acredita naquilo que julga ser mais conveniente, que lhe faça mais sentido. E nós não temos como transferir a nossa fé a quem quer que seja. O espírito André Luiz, em seu livro Agenda Cristã, afirma que a fé não é um patrimônio transferível, mas sim uma conquista pessoal. Ou seja, cada pessoa constrói a sua própria fé, mediante as suas análises. O máximo que eu consigo fazer é expor os argumentos que justifiquem o porquê que eu acredito nisso ou naquilo, cabendo a quem ouve aceitar ou recusar os meus argumentos, para que a pessoa possa criar, construir a sua própria fé. Eu nunca tenho como introjetar aquilo que eu acredito na mente de quem quer que seja. Então, a fé é uma conquista pessoal. Mas Leon Denis continua: a prece também não pode ser uma recitação banal, uma fórmula decorada. E devemos tomar atenção nesses dois pontos. Vejamos que todos nós nos utilizamos de muitas orações já conhecidas de todos, escritas, decoradas, como por exemplo o Pai Nosso, que é uma oração cristã universal, e devemos sim utilizá-la sempre quando nós tivermos vontade, julgarmos necessário, até porque o Pai Nosso é revestido de grande sabedoria. Mas o que nós não podemos é tornar o Pai Nosso uma recitação banal. O que quer dizer que, em um momento onde eu estiver fazendo um Pai Nosso, seja por pensamento, seja verbalmente, o meu pensamento deve estar conectado com aquilo que eu esteja pronunciando. Eu não posso fazer um Pai Nosso da boca para fora, onde eu esteja dizendo as palavras, mas pensando em outras coisas, no meu trabalho, nos meus problemas, totalmente desconectado. Então, no momento que eu faço um Pai Nosso, eu devo estar entendendo, eu devo estar dentro do Pai Nosso, vivenciando aquele Pai Nosso, sentindo cada frase dita no Pai Nosso com vontade, para que aí sim eu possa fazer uma prece eficaz. Caso contrário, se eu apenas fizer o Pai Nosso da boca para fora, totalmente desconectado, eu a torno uma recitação banal. Então estou ali: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, mas pensando em uma outra coisa, totalmente desconectado. Isso não é o ideal. Eu necessito ter conexão, sentir aquela prece que eu estou fazendo, para que eu não a torne uma recitação banal. E também não existe uma fórmula. Devemos nos lembrar que, novamente, não é o formato, não é o modelo que a torna mais eficaz. Então, não é o Pai Nosso em si que produz o efeito, mas sim o sentimento que eu boto naquele Pai Nosso que estou realizando. E assim, Leon Denis arremata: a prece deve ser um ato do nosso coração, um ato da minha vontade, deve surgir de dentro de mim. Uma oração não pode ser algo imposto e também não posso impor a quem quer que seja. A oração deve surgir da minha própria vontade. Eu tenho que ter a vontade, o desejo de pronunciar uma prece, seja ela verbalmente, seja ela por pensamento. Mas é o meu clamor direcionado a Deus, aos Espíritos, tem que surgir de dentro de mim. Pois bem, entendidas algumas dessas características da prece, quando então pedimos alguma coisa, o que é que nós iremos obter através da oração?
Allan Kardec nos explica em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele afirma que o que Deus lhe concederá, se dirige a Ele com confiança, ou seja, o que Deus faz com que eu obtenha se eu me dirijo a Ele com fé, é a coragem, é a paciência, é a resignação. O que Ele concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade com a ajuda das ideias que lhe são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo essa máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso de suas próprias faculdades, mas, geralmente, prefere-se ser socorrido por um milagre sem ter nada a fazer. Então vejamos. Em outras palavras, Kardec nos diz que o que eu obtenho na minha prece são as ferramentas necessárias para que eu mesmo possa ir atrás daquilo que eu quero obter. Para que até mesmo eu tenha o mérito, eu faço uso das minhas forças. Allan Kardec estabelece como uma das ferramentas a coragem, por exemplo. Quando eu faço uma prece, eu recebo vibrações de coragem, porque esse sentimento faz com que eu mantenha o meu bom ânimo, com que eu permaneça enfrentando as adversidades, sem que eu desfaleça, sem que eu entre na tristeza, na lamentação, na melancolia. Ela me mantém uma firmeza, faz com que eu permaneça de cabeça erguida, de pé, firme, para ir atrás daquilo que eu tanto quero obter. E quando falamos em obter, pode ser tanto a conquista de alguma coisa que eu almejo, ou então a resolução de um problema, de uma dificuldade. Então a coragem faz com que eu siga adiante, com que eu não entre na desistência, com que eu não relegue tudo ao mero acaso. Faz com que eu permaneça de pé na caminhada, me sustenta, me dá forças. E assim Kardec continua também dizendo que nós recebemos vibrações de paciência. A paciência me traz a calma, me traz a harmonia. Porque quando eu quero obter alguma coisa, de nada adianta eu me revoltar, eu me irritar, eu esbravejar contra Deus e contra o mundo. Porque esse meu estado de espírito conturbado não irá alterar o fator das coisas. Então, não adianta eu querer acelerar ou alguma coisa antes do tempo, querer que alguma coisa se resolva de forma rápida, ou então me irritar quando alguma coisa também não sai da forma como eu quero. Eu devo ter paciência, porque a paciência me traz lucidez. Enseja com que eu enxergue caminhos que, na irritação, eu não consigo perceber. Porque nenhum de nós, muitas vezes, ou então na maioria das vezes, não consegue enxergar caminhos com clareza se tiver com o pensamento aturdido, agitado, acelerado, nervoso. Eu preciso ter calma, harmonia para tentar raciocinar. Devo seguir pelo caminho A? Devo seguir pelo caminho B? Devo esperar alguma coisa acontecer? Enfim. Eu tenho mais clareza de pensamentos para enxergar caminhos. E na irritação, eu não consigo. E muitas vezes posso tomar decisões precipitadas que irão me prejudicar ali adiante. Então, quando eu oro e peço por alguma coisa, eu recebo a coragem, que me mantém de pé, e a paciência para que eu possa enxergar com maior nitidez os caminhos que se desdobram à minha frente. E isso me conduz à terceira ferramenta que Allan Kardec nos traz, que é a resignação. Resignar-se é aceitar a vida como ela é, as coisas como elas são. Muitas vezes eu tanto quero atingir um objetivo, mas eu não consigo obter. Quando eu me resigno, eu penso: será que eu ainda não atingi porque eu não estou me fazendo merecedor?
Ou então, será que eu ainda não atingi porque estou tomando caminhos escusos, incorretos e não agindo no bem? Ou também, será que eu ainda não atingi porque se eu conseguisse aquilo agora, poderia ser motivo de queda na minha existência? Ou então, será que eu ainda também não consegui porque eu necessito fazer uma outra coisa, tomar uma outra atitude, realizar alguma ação antes daquilo? Enfim, são muitas reflexões que eu posso fazer. Então, eu aceito. Eu continuo batalhando com coragem, com paciência, atrás daquilo que eu tanto quero obter. Mas enquanto eu não obtenho, eu aceito, eu me resigno, porque por algum motivo eu ainda não consegui. O mesmo se dá com as dificuldades que nos envolvem. Tantas vezes temos problemas, todos nós temos. E às vezes pode ser aquele problema que eu preciso resolver porque está me trazendo dor, está me trazendo sofrimento. E quando eu sou resignado, eu enxergo aquele problema não como uma fonte de perturbação para fazer com que me derrube, mas sim como uma fonte de aprendizado. O que é que aquele obstáculo está querendo me ensinar? O que é que eu tenho que fortalecer para sobrepor aquele obstáculo? Qual é a notificação que a vida está querendo me dar? Quando nós passamos a enxergar os problemas dessa forma, não como algo para nos derrubar, mas algo para nos aprender, nós nos resignamos, nós aceitamos com maior lucidez, sabedoria. Até porque, novamente, não adianta eu me desesperar, porque no desespero eu não vou conseguir solucionar. E ter paciência e coragem também não significa eu entrar em uma zona de conforto e deixar a vida levar. Não é essa a ideia, mas é aceitar. Até porque devemos nos lembrar que Deus é amor. E Deus não nos dá dificuldades porque Ele quer nos castigar, fazer sofrer. Muito pelo contrário. Assim como todo pai e mãe amorosos, Deus também educa. E educa as suas criaturas através desses obstáculos e problemas que vêm em forma de expiações, de provas, para nos fazer crescer enquanto espíritos. Até porque essas dificuldades e momentos que me trazem dor também têm uma razão de ser. Muitas vezes estão atrelados a atitudes equivocadas que eu possa ter tomado nessa existência ou em uma outra encarnação se eu não consigo enxergar a causa na existência atual. Então, não é por mero acaso, é a lei de justiça funcionando. Todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Podemos agir da forma como nós quisermos. Mas, ao lado do livre-arbítrio, Deus também estabeleceu a responsabilidade. Podemos agir da forma como quisermos, porém, iremos responder por nossas atitudes. Colher os bens de tudo aquilo que eu fiz de bom, ou então as amarguras daquilo que eu também fiz de ruim. Se não enxergarmos dessa forma, iremos achar que Deus relega sofrimentos à torta e à direito. E não é assim. Ao contrário, Deus nos dá exatamente aquilo que estamos plantando. É nossa colheita. Então, essas dificuldades não estão aí para nos derrubar novamente, mas para nos trazer algum aprendizado. Quando enxergamos dessa forma, somos resignados. E além disso, Allan Kardec traz essas 3 ferramentas e nos diz também que nós recebemos as inspirações, as intuições dos bons espíritos para que nós mesmos possamos atingir, obter aquilo que tanto queremos. Mas, para que eu possa estar cada vez mais receptivo a essas intuições e inspirações, eu necessito manter o meu pensamento com imagens positivas, mentalizando aquilo que é bom, aquilo que é benéfico, que é salutar. Quanto mais eu elevo o meu pensamento, quanto mais eu mentalizo aquilo que é positivo, mais eu firmo essa conexão com a espiritualidade superior e me torno cada vez mais receptivo. Porque se eu passo a enxergar tudo
com pessimismo, de forma negativa, ou então achando que tudo está perdido, a minha vibração ela cai. E eu me conecto muitas vezes com aquelas influências não tão boas, mas negativas, que não farão com que eu enxergue solução para problema algum. Agora, quando eu mudo a minha sintonia, a estaçãozinha do meu rádio interno, e passo a procurar uma frequência mais limpa, mais clara, então eu passo a perceber melhor as intuições desses nossos amigos espirituais. Mas alguns poderiam questionar: por que então a espiritualidade não age de forma mais direta? Por que ela não nos dá o caminho de uma vez? Seria muito mais fácil. Não. Deus quer que nós tenhamos o mérito por nossas ações. Os espíritos, eles nos auxiliam na medida de nossa capacidade, de nosso entendimento. Eles nos darão todo o suporte, todas as vibrações para que nos mantenhamos de pé, mas não farão por nós aquilo que nós mesmos devemos fazer. Se temos força, se temos inteligência para raciocinar, então nós devemos fazer uso das faculdades que nos são próprias. E não pensar que os nossos mentores e protetores nos colocarão no colo e nos levarão adiante. Ao contrário, eu preciso ter o mérito das minhas ações. Então, novamente, eles estarão à nossa volta, nos auxiliando de todas as formas possíveis, mas nos deixando o livre-arbítrio de nossas ações. Então, isso é o que eu conseguirei obter em uma prece, ferramentas, intuições. Mas, até o momento, nós estamos falando de pedir e obter para mim. Será que eu também posso pedir para que o meu próximo obtenha? Vamos procurar entender o que nos diz o espírito André Luiz em seu livro Evolução em Dois Mundos, psicografado através do nosso querido Chico e em conjunto com o médium Valdo Vieira. André Luiz nos diz que orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir será sempre lhes assegurar as melhores possibilidades de autorreajustamento. Então vejamos. Eu posso sim pedir para que o meu próximo obtenha. Quando eu oro, vibro por alguém, eu emano energias positivas na direção daquele alguém. Eu ajudo que aquele alguém se fortaleça em seus propósitos. Se ele está passando por uma dificuldade, assim como eu também passo, seja de ordem financeira, de saúde, ou então problemas de relacionamento familiar, conflitos internos, quando eu oro, eu peço que a espiritualidade o ampare, eu emano a minha energia positiva, então eu ajudo no seu autorreajustamento, conforme nos coloca André Luiz. Então podemos sim pedir para que o próximo obtenha. Nunca me esqueço de algo, que uma grande amiga minha, ativa no movimento espírita aqui de Santos, que já desencarnou, disse certa feita para mim algo que foi de grande sabedoria. Ela comentou que quando estava na janela e percebia, por exemplo, um ônibus passando carregando 30 pessoas e um motorista, ela mentalizava que aquelas pessoas possam chegar em seu destino com segurança, que a espiritualidade maior envolva o motorista e a todos. Pronto. Eu fiz uma vibração por aquelas pessoas, eu orei por elas. Nem mesmo precisei me recolher, me concentrar. Também não levou nem 10 segundos fazer aquela mentalização. Mas eu vibrei por elas. Orei para que obtenham uma segurança, um destino tranquilo. Ah, mas aquelas pessoas nem sequer sabem que eu existo. Que me importa? Energia positiva nenhuma é desperdiçada pela espiritualidade. E eles a utilizarão na medida da receptividade de cada um. Mas não será à toa. Além do mais, devemos nos lembrar do que Kardec sempre asseverou, de que a caridade pode ser feita de muitas formas, não apenas material, mas também, além de ações, por palavras
e por pensamento. Então, a partir do momento que eu oro por alguém, que eu emano essa energia positiva na direção de quem quer que seja, eu estou executando a caridade. Eu estou doando algo de bom que tem dentro de mim. Estou fazendo bem, colocando em prática aquele antigo ensinamento que o Cristo nos deixou. Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como eu vos amei. E amar ao próximo é fazer todo o bem que eu gostaria que me fizessem, independente de quem quer que seja. Então, quando eu oro, eu pratico a caridade, eu estou amando ao meu próximo. E é claro, um outro ponto que é muito importante de refletir é que as nossas orações não mudarão o destino, nem o meu, nem do meu próximo. Vejamos o que diz Leon Denis novamente, só que agora em sua obra O Grande Enigma. Ele afirma que a prece, em verdade, nada pode mudar nas leis imutáveis. Ela não poderia, de maneira alguma, mudar os nossos destinos. Seu papel é nos proporcionar socorros e luzes que tornem mais fácil o cumprimento da nossa tarefa terrestre. A prece fervente, novamente a questão da fé, a prece fervente abre de par em par as portas da alma, e por essas aberturas, os raios de força, as irradiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam. Então vejamos que interessante. A prece não irá mudar os nossos destinos. Por quê? O meu destino sou eu mesmo quem escreve. A partir das minhas ações, a partir daquilo que eu faço, eu estou determinando o meu destino ali adiante. O que a prece me enseja é ter socorros e luzes. E se analisarmos bem, está de acordo com o que Allan Kardec nos deixou no capítulo 27. Quais são esses socorros? É a paciência, é a coragem, é a resignação. E quais são essas luzes? São as inspirações dos bons espíritos. Então é isso que a prece nos enseja a ter, para que torne mais fácil as nossas tarefas nessa encarnação. Agora, o meu destino será alterado ou permanecer como já está estabelecido mediante as minhas próprias ações. Se eu faço bem e me torno merecedor, talvez eu consiga mudar o meu destino ali adiante. Então, não será a prece. A prece me trará ferramentas para que eu possa sim me modificar e agir melhor, encarar a vida com mais sabedoria. Mas além disso, Allan Kardec também nos disse que nós, através da prece, podemos pedir para obter. Só que ele também afirma que nós podemos, na oração, agradecer. E eu, particularmente, considero que essa deva ser a primeira ação a ser tomada em uma prece, antes de pedir, mas sim agradecer. Vejamos o que Allan Kardec nos diz no seu último capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, o 28, que é a coletânea de preces espíritas. Allan Kardec afirma que o homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios dos quais somos objeto, sem os ter pedido, ficaríamos frequentemente espantados de os ter recebido tantos que se apagaram da nossa memória e humilhados com a nossa ingratidão. Então é muito mais fácil nós, primeiro, focarmos naquilo que nos aflige, conforme coloca Kardec. Então, primeiro, sempre pedimos por tudo e esquecemos de agradecer por tudo que recebemos. Vejamos que quando nós fazemos uma análise minuciosa de nossa existência, perceberemos que temos muitos motivos para despertar a gratidão, a começar pela nossa própria oportunidade de estarmos aqui, nessa encarnação. A vida é uma bênção, um presente de Deus, para que nós possamos reajustar aquilo que está incorreto, reparar erros, extirpar comportamentos negativos e, ao lado,
potencializar as virtudes que temos, desenvolver aquilo que nós temos de bom e colocar em prática. Isso é um grande motivo de gratidão a cada dia que nós abrimos os olhos de manhã. Agradeçamos pela nossa vida. E Allan Kardec assevera: nós recebemos tanto ao longo do nosso dia e nem sequer percebemos. Então, paremos para observar todos os momentos que constituem felicidade, que constituem oportunidade de fazer o bem. Encontraremos muitos. E por isso mesmo, são motivos de gratidão. Então, tentemos inverter a ordem de nossas ações na prece. Podemos pedir, sim, claro. Vamos solicitar aquelas ferramentas que nos ajudem a encarar as adversidades com maior clareza e sabedoria, tentando aprender. Mas, primeiramente, tentemos agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, pela nossa casa, nosso lar, a nossa família, as pessoas à nossa volta, absolutamente tudo. Tudo constitui-se motivo de gratidão. Sejamos gratos. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem do Espírito Maria Dolores. E essa mensagem, psicografada através do nosso querido Chico, no livro Antologia da Espiritualidade, Maria Dolores foca justamente na gratidão, porém, na gratidão aos nãos que a vida nos entrega. Já paramos também para observar que dificilmente agradecemos por aquilo que não temos, por aquilo que nos foi negado, por aquilo que ainda não conseguimos. É muito comum agradecermos por tudo que temos e somos, mas esquecemos do que não temos e que poderia ser motivo de perdição em nossa existência. Então, Maria Dolores nos traz esse enfoque. E é com essa mensagem que eu gostaria de encerrar as nossas reflexões. Nos diz Maria Dolores: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes te imploro favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, te reclamando sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, te rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligou de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de me melhorar em tudo que eu preciso. Não me escutes as exigências loucas, me faz perceber que alcançarei além do necessário se cumprir com o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Que essas reflexões possam permanecer vivas em nossas mentes e em nossos corações. Muita paz a todos.